pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Para Além das Palavras. Eu sou Andréia Miranda, eu sou psicóloga, arteterapeuta e terapeuta psicoexpressiva. E nesse vídeo de hoje eu vou contar um mito para vocês que a gente vivencia o tempo inteiro, talvez. Ou já vivenciou em várias épocas das nossas vidas, né? Mas que talvez não seja um mito muito conhecido, né? Um mito chamado a cama de Procusto. Quem já ouviu falar nesse mito? Comenta aqui embaixo, aqui nos comentários aqui, né? É um mito grego, pessoal, bem curioso, vamos dizer assim. Um mito que vai falar sobre padrões, sobre padrões. E sobre uma cama que ninguém gostaria de testar, ninguém. E vocês vão entender por quê, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa cama de Procusto. O que é isso, né? Como que as pessoas tinham um pavor de deitar nessa cama quando elas descobriam o que acontecia quando elas deitavam na cama, né? Bom, essa história é uma história antiga que explica o que acontece, pessoal, quando a gente tenta caber em padrões sociais que nunca foram feitos para nós. Vou deixar vocês pensarem aí um minuto, porque é exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Padrões que não foram feitos para nós ou que a gente tenta se encaixar de qualquer forma, tá? Bom, pela lente da psicologia analítica, né, a gente vai fazer isso de uma forma clara, simples e com exemplos do dia a dia, tá bom? Vou tentar explicar isso para vocês de uma forma bem clara e simples. Bom, vamos lá. Imagine, pessoal, que vocês estão viajando pela Grécia Antiga, aquele lugar, aquele país maravilhoso, né? Só que vocês estão cansados, vocês estão com fome, né? E só querendo descansar, só querendo pousar em algum lugar bacana. Aí aparece um homem na estrada, né? De repente ele aparece, chamado Procusto. Ele se apresenta e fala: olá, tudo bem? Sou Procusto, né? Um sujeito assim, aparentemente simpático, bem simpático, né? Simpático até demais, que a gente até desconfia, vamos dizer assim. Esse era Procusto. E aí ele convidava as pessoas para passar a noite na casa dele, né? Na verdade era uma estalagem, vamos dizer assim, né? Com direito à cama, né? Cama de ferro, segundo ele, com tamanho perfeito para qualquer pessoa. Era essa historinha que ele falava: eu tenho uma cama aqui, uma cama de ferro, bacana, que cabe qualquer pessoa nela, né? Na cama, né? Mas qual era o problema? A cama não era perfeita para ninguém, ou para poucos, vamos dizer assim, né? Vamos supor que você era uma pessoa alta, mais alta que a cama. O que Procusto fazia? Ele cortava os membros que sobravam quando se deitava na cama. Pessoal. E aí, o que acontecia quando a pessoa era menor ou mais baixa que a cama? O que vocês acham que acontecia? Ele esticava a pessoa como se ela fosse quase que uma massa de pizza. Ou seja, ninguém cabia na cama, né? Porque a medida da cama, né, nunca era a pessoa. A medida era a cama. Parem para pensar nisso. Né? Será que a gente faz isso conosco mesmo, né? Procusto dentro de nós, olha. Até que um dia, Teseu, um herói, aparece e acaba com aquela brincadeira macabra. E aí o que acontece? E o mito fica como símbolo, né, do quê? Que quando a gente tenta forçar o mundo a caber num único padrão, alguém sempre sofre. E a gente vê isso o tempo inteiro. E aí a psicologia analítica explica, né, que a gente tem 3 conceitos principais aí para falar um pouquinho sobre essa situação, né? Que chama-se persona, sombra e self. O que é a persona? A persona é a nossa roupa social, é a nossa máscara social, é o jeito que nós queremos ser vistos pelo mundo, né? É o nosso, vamos dizer assim, é o nosso modo público. Isso é a nossa persona, tá?
E a sombra? O que é a sombra? A sombra é tudo aquilo que não cabe nesse modo público. Olha que interessante. Coisa que a gente esconde, que a gente evita, que a gente rejeita, é a famosa sombra. Tudo aquilo que eu não quero mostrar, eu jogo lá para a sombra, vamos dizer assim. E o self? O que é o self? O self é o nosso centro, a nossa totalidade psíquica, nosso potencial de sermos nós mesmos, né? É a forma como é como se é a forma original nossa, vamos dizer assim, né? E os padrões sociais, pessoal, eles ajudam, né? Eles nos organizam, organizam a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa convivência, tá? Os padrões nos ajudam. Eles não são os vilões, tá? Mas quando o padrão vira absoluto, né? Quando só existe um jeito certo de fazer as coisas, o que acontece? A nossa persona fica rígida, a sombra fica gigante e o self perde espaço e a gente adoece. Olha que interessante isso. É como se a gente vivesse, pessoal, na cama de Procusto, vamos dizer assim, né? A gente vive na cama, a gente vive tentando se encaixar num lugar, num padrão que não nos cabe. Olha, né? O Procusto, o que ele vai representar, né? Ele vai representar qualquer regra que diz o seguinte: sejam assim, exatamente desse jeito. Se não for assim, está errado. Se você não fizer desse jeito, você está errado. Vocês conhecem situações assim? Isso acontece com vocês? Ou com pessoas próximas a vocês que estão passando por isso? Quando isso acontece, pessoal, a diferença ela vai virar defeito. A diversidade vai ser um problemão. E aí a gente vai tentar caber. Mesmo que isso, pessoal, nos corte por dentro ou nos estique de alguma maneira além do nosso limite. Olha que interessante esse mito vai dizer para nós, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Sabe aquela calça tamanho 36 que virou o padrão ideal? Que a gente deveria caber na calça 36, sendo que o nosso corpo é 38, é 40, é 50, né? A gente nasceu 38, né? Funciona melhor como 38, como 40, como 50. Mas a moda vai dizer e vai insistir: 36 é o certo. 36 é quando vocês vão ficar bonitas, interessantes, né? Na moda. E aí, pessoal, a gente tenta caber, né? Puxa daqui, prende dali, né? Não respira, não senta, mas tenta. Isso é Procusto na moda, pessoal. A cama que manda no corpo. Olha só. 2 minutos de silêncio depois dessa? O que o Jung diria para nós, né? Que a persona da magreza perfeita, ela domina. A sombra, ela vai ganhar culpa, comparação, vergonha, e o self não vai ter voz. Olha isso. A gente quer caber no padrão, né? E aí a gente começa a se comparar, a ficar com vergonha de não caber no 36. E a nossa alma, né? A nossa alma, vamos dizer assim, mais autêntica, ela perde a voz. Porque a gente tem que caber num padrão que não é nosso, né? A galera do clube das 5 da manhã, né? Na questão da produtividade, né? O 100% foco, né? Para alguns funciona, pessoal, né? Para outros vira tortura. Olha, né? Quando o horário vai virar medida de valor, né? Temos uma cama rígida também. Corta-se o sono, estica-se o cansaço, só para caber no molde. O que vocês acham disso? Né? Na escola, vamos aos exemplos da escola, né? O aluno ideal é quieto, é parado, é sentado. Mas tem criança, pessoal, que aprende andando, falando, criando. Se o padrão é único, nós cortamos o movimento, esticamos o silêncio. E somos avaliados muitas vezes muito mal pelas escolas. Pensem nisso. E cada criança, tão diferente, galera, precisa caber na mesma cama.
É a mesma avaliação para todo mundo. Vocês já passaram por isso também? Ambientes, pessoal, com fit cultural rígido. Uau! Onde todos precisam agir igual. Quem pensa diferente ou cria de outro jeito vira um problemão. Então a pessoa se achata ou tenta se esticar, vamos dizer assim, em máscaras que não sustentam. Olha, que triste isso. E a nossa criatividade, ela perde oxigênio. Outra coisa, o jeito certo de amar. A linha do tempo perfeita. Namorar, casar, filhos. Quem vive outra narrativa é visto como atrasado, adiantado demais, diferente demais. De novo, Procusto está ali. Um padrão único tentando ditar vidas diversas. Vocês querem mais? Então vamos lá. Esta dieta serve para todo mundo. Este é o corpo saudável. Quando a regra ignora contextos, o cuidado vira régua e a régua vira corte. Olha, o que acontece na nossa dinâmica psíquica, né? Quando a cama manda, pessoal, a persona, ela fica colada na pele. Gruda, ela não sai, né? A sombra vai ficar pesada, cheia de vergonha, medo, raiva, e o self vai perder o sinal, perde espaço, ele vai perder a voz, né? Individuar para o Jung, pessoal, não é destruir padrões, não. É flexibilizar, é ter vários mapas, não só um. O mapa não é o território, né? A cama não define a pessoa. Pensem nisso, né? Qual é o ponto central disso, pessoal? Tratar padrões como guias e pessoas como territórios vivos. Um mapa ajuda, vários mapas ajudam mais. Olha que legal isso. Mapas flexíveis abraçam singularidades. O símbolo na psicologia analítica é justamente esse espaço de amplitude. Ele inclui diferenças, concilia opostos em tempos de lado A e lado B. Bom, quando a cultura oferece símbolos, não precisamos de camas de ferro, galera. Não, nem um pouco. Procusto é um aviso antigo sobre o riscos, né, de padrões estreitos. Padrões ajudam, mas eles não podem amputar a nossa vida. Que a teoria, pessoal, nos ajude a ver, sem cortar, sem esticar. Pensem nisso. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, comentem, encaminhem para quem vocês acham que precisa ouvir isso. E eu vejo vocês, pessoal, no próximo vídeo. Grande abraço. Beijinhos.